LIDE realizou o Fórum Empresarial no Rio de Janeiro. O repórter Marcelo Matos esteve no evento e entrevistou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que falou sobre um possível avanço no orçamento federal. Ao lado do governador Ronaldo Caiado de Goiás, aqui no Fórum do LIDE, governador, mais uma vez, o senhor presente. E o ministro Toffoli estava aqui presente, Dias Toffoli, e ele foi voto decisivo em relação ao orçamento. O senhor acredita que, de fato, houve um avanço no orçamento federal ou está ainda viável essa questão da maneira como está hoje no Brasil? Prazer em tê-lo conosco. Não, você sabe que em relação ao orçamento, é lógico que deixa muito a desejar aquilo que sempre é uma demanda nossa, muito antiga. Você sabe que a situação hoje, por exemplo, na saúde é o caos. E me preocupa ainda quando o governo propõe fazer contingenciamentos e ainda corta 4 bilhões e 900 milhões da saúde. Ao mesmo tempo, você sabe que ali, aquele fundo da segurança pública, todo ano ele tem no orçamento e ele é contingenciado. Pra você ter uma ideia, eu investi nesses últimos anos em Goiás 17 bilhões de reais. Sabe quanto é que foi do fundo? 900 milhões. Então, quer dizer, é lógico que o orçamento hoje, eles alegam, existem as emendas impositivas. O presidente tem que decidir, ou é sistema presidencialista ou é sistema parlamentarista. Mas isso é uma ausência de ação do presidente. O presidente tem que ter postura, tá certo, daquilo que é a importância do seu cargo e decidir, olha, a Constituição aqui determina essas prerrogativas ao presidente. Então, cada um dentro das suas ações e seus limites para que todos nós possamos saber o que o Brasil quer. Agora, uma queda de braço com o Banco Central, isso tudo espantando o capital estrangeiro. Ao mesmo tempo, você tem uma hora agora onde também o Supremo está discutindo sobre a alteração da reforma da Previdência. Olha, se você faz uma reforma da Previdência para chegar a um ajuste fiscal, um equilíbrio fiscal no seu estado, de repente o Supremo já quer modificar isso também que foi aprovado ali com muita dificuldade no Congresso. Reforma trabalhista, que nós avançamos, já querem também destituir ali algumas condições. Então, essa falta de sintonia, essa incongruência, tá certo, entre os poderes, é que tem levado aí o Brasil ficar nesse quadro quase que parado em termos de desenvolvimento por parte da União. São os estados que estão tocando, graças à competência dos governadores e governadoras que o Brasil tem caminhado por mérito muito mais dos estados do que da União. Governador, muito se fala de segurança aqui, né? Um tema que vai nortear, inclusive, as eleições municipais. Normalmente não se atribui ao prefeito toda essa prerrogativa, mas de fato, é um tema que ganhou. Como é que o senhor avalia também a participação do ministro Lewandowski, que é o ministro justamente da Justiça, esse sistema único de segurança, algo parecido com o SUS na área da saúde? Olha, existem certas coisas que você não pode misturar os sinais. Uma coisa é saúde. Você sabe quais são as doenças, você sabe como deve ser tratada, tá certo? E você tem todo um espectro ali, dentro daquele código de todas as doenças já são classificadas no Brasil. Agora, quando você mistura isso com segurança pública, é uma distância secular. Até porque cada estado tem ali uma atividade criminosa, às vezes, diferente da outra, tá certo? Então, quando você tenta dizer que, olha, a União vai deliberar sobre esse assunto, pelo contrário, eu sou da tese de que a União deveria, sim, expandir acordos internacionais, autorizar nossas forças policiais poderem adentrar dentro de outros países, como se tem na Europa, liberar o COAF aos estados, porque muitas vezes eu tenho ali a condição de chegar naquele criminoso, naquele faccionado, mas eu preciso dos dados do COAF e não nos é autorizado. Ter realmente ali uma cobertura de satélites ao longo da nossa extensão de fronteira, como também de drones de longo alcance. E, lógico, se quer aumentar a Polícia Rodoviária Federal para que ela seja uma polícia também mais ostensiva, não tem problema algum. Agora, o que não pode querer é se meter no estado e dizer assim, olha, o policial tem que usar câmera. Isso é problema meu. Eu sou o governador. Tá certo? Isso é prerrogativa minha. Olha, como é que você deve tratar a invasão? Isso é prerrogativa do governador, não é prerrogativa do governo central. Como é que eu tenho ali o direito de poder transferir ali faccionados de uma penitenciária para outra? Também não é problema da justiça, é problema do governador.
Então são certas coisas que você está vendo que ao invés de nós termos uma associação de esforços no sentido de combater a criminalidade, a gente fica criando burocracia entre nós enquanto a criminalidade vai crescendo. Agora, menos em Goiás, gente, porque em Goiás, se você quiser falar em telefone no meio da cidade, qualquer lugar, qualquer hora do dia e da noite, poder ter sua empresa lá e poder viver em paz, vá para Goiás. Governador, para a gente fechar, só a questão da reforma, né? O Senado agora deu uma outra celeridade, ou seja, vai esperar as eleições, né? A Câmara acelerou e o Senado vai esperar as eleições municipais. O senhor acredita que nós poderemos ter, inclusive, a não votação esse ano? E a expectativa do senhor com esse texto que está no Senado? É péssima, péssima, não tem nada pior. Isso é aquelas coisas que um burocrata, tá certo, que acha que tem a inteligência artificial no seu cérebro, tá certo, que é um iluminado, e que acha que pode fazer exatamente assim, discutir o problema da tributação em 26 estados do Distrito Federal, mais 5.568 municípios, com características totalmente divergentes, distantes, tá certo? E com culturas também diferentes. Então, quando você fala o CBS, que é para aglutinar os impostos federais, tudo bem, isso é uma coisa tranquila. O Tesouro resolve isso em 2 minutos, a Receita Federal resolve isso em 2 minutos, não cria problema para ninguém. Agora, você querer dizer que tem ali um comitê central que vai funcionar em Brasília e que vai distribuir em torno de R$1 trilhão, e ali tem um cérebro capaz de imaginar que você comprou 1 quilo de carne, então você vai ter um rebate no ICM, que aquilo vai da sua taxa do imposto que vai voltar, ter um cashback que você comprou a cesta básica, que esse município aqui, o que ele deveria receber é exatamente isso, o outro é diferente. Então vai ser a maior judicialização que você já viu no país. Ninguém vai, nenhum governador, muita gente está calada, e só eu me expus publicamente, porque na verdade, como vai acontecer em 2033, as pessoas falam assim, não está no meu mandato, não, mas eu assumi essa posição para dizer que por que eles não fecham o texto? Porque eles não conseguem botar praticidade nessa loucura que é o IBS. Ao invés de regulamentar, poder criar critérios mais rígidos para o ICMS, que é o nosso IVA, ele vem criar agora uma outra figura, tá certo? Onde você vai ter o quê? Judicialização. Segundo lugar, você vai ver a maior quantidade de desvio, tá certo? No momento das compras, em relação a com nota ou sem nota. O IVA vai para 30%, no mínimo. Então, olha, você vai comprar isso aqui com nota ou sem nota? É 30% de diferença. Quem é que vai coibir? Você já tem essa cultura no Brasil. O cidadão já não pede nota. Então você vai fazer como? Você vai administrar um problema, está lá no Amapá, em Goiás, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Acre. Então, esta é a realidade, eles não fecham essa conta. Então, eles estão cada dia mais, e o Senado, com a importância que tem, e aí devo dizer que agora eu acho que caiu a ficha, o Senado é exatamente a instituição que representa os entes federados. Quem tem prerrogativa para dizer e discutir este assunto, eu fui deputado e fui senador, mas quem tem a prerrogativa de discutir esse assunto e deveria nascer no Senado Federal é o Senado, que lá sim, eles representam os entes federados, a Câmara representa a população. Então, essa situação de querer invadir a prerrogativa dos governadores e querer transferir para Brasília é uma concentração de poder, em primeiro lugar. Quando você quer o SUSP, que é da Segurança Pública, é concentração de poder em Brasília. Então, a parte econômica do governo e a parte de segurança pública sendo toda transferida para Brasília. E os entes federados viram o quê? Se transformaram simplesmente em alguns ali rainhas da Inglaterra. É isso? Então, este é algo que eu não admito, você querer ter ingerência sobre a autonomia dos entes federados. Isso, para mim, é concentração de poder. Isso, sem dúvida, sinaliza para outro processo, que é querer ter o comando político e eleitoral no momento das eleições, com 2 bases fundamentais, que são segurança pública e economia, ou seja, finança dos estados. Conversamos com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço, como sempre, aí, essa oportunidade que me é dada pela Jovem Pan, e muito obrigado, um abraço a todos aí que nos acompanham. Obrigado. Agora nós voltamos então aos nossos estúdios na Avenida Paulista.
Valeu, Marcelo Matos. Agora, 7 horas e 19 minutos.